de hoje estamos recebendo a visita do Dr. José Norberto Fiuza, especialista em dependência química. O Dr. José Norberto Fiuza é diretor-geral da clínica Animavit, especializada no tratamento de dependentes químicos em Brasília e Goiânia. É diretor de Relações Internacionais do Centro Terapêutico Viva, do Grupo Viva, e diretor da Unidade Ambulatorial do Distrito Federal. Também faz parte do Ministério da Justiça, CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes, como coordenador da Divisão de Eventos e Publicações Científicas. É consultor da equipe técnica do Centro Dia para Dependentes Químicos do Governo do Distrito Federal, Secretaria da Saúde. E faz parte do Programa de Intercâmbio Técnico em Dependência Química Brasil e Alemanha. É também coordenador da Federação Europeia de Comunidades Terapêuticas e assistente de coordenação do Programa de Integração Alemanha e Espanha. Não precisa falar mais nada o conhecimento desse homem, não é verdade? Pois é. E agora vamos matar junto as nossas dúvidas e falar um pouquinho da influência da família nesse processo de detectar a doença do dependente químico. E, em primeiro lugar, nosso muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, é um prazer estar aqui novamente e poder participar do seu programa e retomar contato com essa questão, como eu disse, naquele programa tão importante e relevante que atinge hoje milhares, talvez milhões de brasileiros. E principalmente a família. Nos vendo, sobretudo as famílias brasileiras. Da última vez falamos sobre os filhos, sobre o dependente. Sim. E hoje nós vamos falar sobre a família. Então, já entrando no tema, como a família pode detectar e ajudar o seu dependente químico? É comum nós ouvimos que a família é a última a saber que o filho já está usando a substância há algum tempo, porque há talvez alguma dificuldade da própria família em querer perceber isso e identificar. Infelizmente, ainda existem familiares que se sentem, por vezes, envergonhados de terem um filho usuário de substância, de droga. E eu sempre faço uma analogia, uma comparação, quando você tem alguém doente em casa, que tem um câncer ou uma pancreatite, você não tem vergonha. Pelo contrário, a família toda se une e vai procurar ajudá-lo. Se essa pessoa recai na pancreatite, também a família vai se mobilizar e ajudar. Então, é importante desmistificar esta falsa leitura de que o uso de substâncias ele é um problema moral, como eu já disse no programa que eu participei anteriormente aqui. E a família pode detectar, normalmente, quando é jovem, primeiro, perda no rendimento escolar, um certo isolamento por parte daquele jovem, não quer mais participar de programas familiares, alterações comportamentais, começou a ter comportamentos que não eram próprios dele, irritabilidade, um humor instável, está bem, daqui a pouco não está bem novamente. Também há uma mudança de horários, há uma inversão do relógio biológico, o jovem começa a ficar mais ativo à noite, seja no computador ou saindo com os amigos e dormindo até tarde. E hoje, na dúvida, porque infelizmente ou felizmente nós temos também que recorrer ao que existe, né? E existe hoje uma possibilidade, eu trabalho há muito tempo com isso, que há uns 10, 12 anos atrás não existia, que era de você fazer um exame toxicológico de urina. Eu não teria dúvida como pai, se eu tivesse alguma dúvida sobre a minha filha e se ela tivesse uma idade que demandasse a minha intervenção e a minha atenção como pai, em colher o material e levá-la a um laboratório se ela se negasse a dizer. Então, e hoje esses exames, eles são de resultado quase que imediato e acusam até para 10 tipos de substância. O exame, ele é o teste toxicológico, um coadjuvante importante nessa questão familiar, até às vezes para tirar uma dúvida, porque eu tenho jovens que falam, não, filhos, eu quero fazer para mostrar para minha mãe que eu não estou usando, que ela acha que eu estou usando.
que isso é comum até com jovens que já fizeram uso e que estão em tratamento. E a família pode detectar por essas alterações comportamentais e há também sempre alguns sintomas evidentes, né, que o cheiro atípico é importante também perceber, a fisionomia, é diferente de um jovem que chega da noite porque passou a noite dançando, de um jovem que passou a noite se embriagando, com quem o seu filho está realmente, aonde ele está dormindo, se é na casa do amigo. Essas intervenções familiares e essas percepções, às vezes a gente acha que essa questão só vai acontecer com o vizinho, com o outro, né? E por isso talvez que as famílias levem tanto tempo, ou um tempo maior, para perceber a manifestação já do uso da substância quando está no... Primeiro porque há, naturalmente, por ser ilegal, há todo um procedimento do grupo em ocultar. Então também fica mais difícil de ver. Mas essas sintomatologias são bem evidentes, né? E o que é interessante, que a gente ouve, assim, tete a tete, os filhos falando de frente ao pai, que já utiliza 5, 7, 8 anos, eu pergunto, vocês nunca perceberam? Não. Uhum. E olha, agora o Dr. Fiuza explicou deu muitas dicas que qualquer pai pode perceber. Então, a defesa, eu costumo dizer que a proporção da dificuldade da aceitação da família é igual do adicto para entrar em programa de recuperação. Exatamente. Exatamente. Há uma resistência da família em tomar contato com essa realidade. E há algo até mais grave que isso, que há uma percepção que se transforma no contexto familiar no não dito. Todo mundo está vendo que aquele pai é um alcoólatra, ele sai, se embriaga, mas ninguém pode falar. E o que rege a família é o não dito e não o que é dito. E essas percepções ficam, não, mas eu estou vendo, mas eu vou deixar as coisas, elas vão tomar um caminho. Não vão. Não vão. Dependência química é progressiva, ela não tem como retroagir. Há casos, eu não vou generalizar, mas ela necessita de intervenção e essa intervenção passa pela compreensão familiar. E esses 7 anos, esses anos, mas como que ele fazia? Olha, preste mais atenção primeiro em si mesmo, como pai, como mãe, e depois no seu filho, porque são sintomas, eu acho até que às vezes isso tem um outro lado. O jovem que chega embriagado em casa, não, mas foi só uma vez, ele está, na verdade, aquele jovem, há um outro lado da história, ele está pedindo socorro. Sim. Ele está se denunciando o tempo todo, mas determinados familiares não querem ver ou veem e minimizam. Não, é comum, infelizmente, mas o filho é só um baseado. Hoje a geração de hoje, esse daí é um baseado só. Ou você vê que o próprio pai tenta minimizar o quadro do filho, né? Talvez hoje seja só um baseado, porque são pais que, por vezes, também não querem ouvir o que é comum no consultório. O filho virar e falar, e você com a sua bebida? Vai parar? Quem é você para falar para eu parar com a maconha? Você bebe toda noite. Então, há um acordo não dito, eu não vejo o seu problema e você não toca no meu. Mas aí é uma grande diferença. Ele é o teu pai e ele tem autoridade para falar. Com certeza. Né? Então, pai é pai, filho é filho, e nós vamos resgatar novamente os valores da família. Né? Começando do pai. Então, não é porque, de repente, alguém comete uma... Então, o pai está com uma doença. Sim, e o filho tem que estar contra a doença. Sim. Né? E eu sempre digo isso, né, com os pacientes jovens que, por vezes, se usam desse discurso, de que, olha, quem está aqui em tratamento é você. O seu pai não está em questão, nem a questão dele, a sua questão... A gente percebe até uma gravidade, né, que é uma forma de justificar, além de ele não perceber a condição dele, ele ainda quer condenar aquele que está querendo ajudá-lo e que tem autoridade para isso. Nós temos, assim, às vezes, jovens que me falam exatamente isso, e a gente aproveita o gancho e fala, ou tem um irmão dependente, e nós falamos, olha, você que já está percebendo, que saiu daquela fase de dificuldade, de perceber que realmente você precisa, você já está percebendo, porque está tendo hoje problemas nessa situação. Então, já que você
está querendo, não seria um bom momento de você até ajudar o seu irmão vindo para um programa ou ajudar o seu pai? Porque você já está um pouco mais adiantado, você está vendo as consequências. Então, ele se sente um pouco mais assim fortalecido. Pô, vou ajudar meu irmão, vou ajudar o meu pai a vir, para aderir ao programa. Sim. Não é verdade? Então, em relação assim, uma vez que já até colocou, né, está acontecendo na família, eu já digo assim, já direto, quando acontece de pegou o primeiro baseado, veio alcoolizado, para mim é uma situação sine qua non. A família tem que procurar alguém que entenda. E na sua maneira de enxergar, essa disfuncionabilidade de enxergar, está vendo o filho vindo alcoolizado, pegou o filho usando, qual a sua visão diante dessa família? Bom, primeiro que existem, né, nós falamos num outro programa, de alguns princípios que regem o tratamento. Entre eles, que nenhuma abordagem ela é eficaz para todos os casos. E um segundo, que a participação familiar é importantíssima. E a família, ela tem que, eu resumo nessas três pilastras, ter uma percepção verdadeira e participação no processo de tratamento e ter também, ou buscar construir uma compreensão e, consequentemente, uma motivação por parte do dependente para o tratamento e uma intervenção competente, profissional e que tenha especialidade nisso. Então, quando há esse tripé, a probabilidade de um prognóstico melhor, ela se amplia. Quando a família que está se deparando com essa questão, ela delega única e exclusivamente ao jovem, não, o problema é seu, você tem que se tratar. E eu vejo, por outro lado, muitas vezes a família demandando até mais cuidado do que o próprio paciente, muito mais alterado e perturbado. E essa questão que você muito bem colocou, de que quando aparece o primeiro baseado, a bebida, e ali já é um momento, com certeza, porque uma doença como essa, que é multifatorial, que interfere na vida do indivíduo de todas as formas, né? Na sua vida física, emocional, psíquica, estudantil, profissional, social, às vezes conjugal, familiar, que ela infecta o indivíduo. Eu diria que só se preserva aí a parte espiritual e olha lá, porque se você perceber isso e interpretar como o mundo está lhe apresentando, é normal, não um baseado só, não, só foi dessa vez, você estará contribuindo e coadjuvando para que esse caso, esse quadro, ele se intensifique e se agrave. Sem dúvida. Como, assim, na sua maneira de ver, a família deve interceder por uma internação involuntária? Bom, eu considero a internação voluntária, em muitos casos, necessária, porém, um último cartucho. Eu acho que antes deve haver um diálogo, deve haver a intervenção de um profissional que faça uma intervenção. Às vezes a gente faz dentro da própria residência com a família toda, essa família preparada para aquele momento e ao momento junto para sensibilizar esse paciente do quanto ele está sofrendo e fazendo sofrer. E naquele momento já há também uma organização de uma internação involuntária. Ora, o que a lei nos diz? A lei de saúde mental. Quando um indivíduo está colocando em risco a sua integridade física, emocional, psíquica, a sua vida ou de outrem, e isso quase todos que usam droga numa fase mais avançada, eu diria de abuso, fazem, quando isso está acontecendo, é dever da família trazer para si a responsabilidade de decidir por uma internação involuntária. Porque, como eu disse, foi dito aqui, que eu considero o pior sintoma da dependência química é a perda da visão sobre si mesmo. O indivíduo está deprimido, pondo em risco a sua vida, roubando, agredindo, fazendo coisas que estão muito ausentes de todos os princípios morais dele,
ele está comprometido lá fora com um grupo, com traficantes, ele está cada vez mais dependente e a família assiste isso numa passividade, vendo que, às vezes, infelizmente, cada vez é maior o número de jovens com transtorno mental em decorrência, né? É um surto, ou um transtorno mental, ou depressivo, em decorrência do uso de substância psicoativa. Então, se você vê uma pessoa assim, um filho querido, um irmão, e você delega ao destino, a ele mesmo, que não consegue se perceber a solução do caso, poxa, eu acho um ato de desamor. Agora, é comum a gente se deparar com pais que não têm coragem de internar o filho. Ah, mas ele vai se indispor. Não, porque parece, e isso é um agravante para nós. Porque o que era um benefício, ora, o indivíduo está com uma fratura exposta, está com câncer, ele vai para onde? Para o hospital. Ele queira ou não, ele vai para o hospital. Essas internações são voluntárias porque elas não mexem muito com o comportamento. É importante compreender que essa resistência é um sintoma e que 90% dos jovens e das pessoas internadas involuntariamente estão respondendo ao tratamento até a terceira ou quarta semana. Então, ele vai involuntário, porque não há tratamento involuntário. O que há é internação é involuntária, mas não há como tratar alguém voluntariamente. Sem dúvida. Então, quando esse jovem é assistido por uma instituição que tem o know-how, que tem especialização, que tem uma intervenção, que atinge o âmago da questão daquele ser humano, com certeza ele, junto com aqueles outros que lá esperam por ele num outro sentido, ele vai ouvir um outro discurso. Olha, eu cheguei aqui pior que você, como que você vai consertar um carro andando? Você tem que estacionar. Às vezes é impossível você promover uma intervenção efetiva com um dependente que está num nível muito agravado e que já perdeu a visão sobre si mesmo e que não ouve, não quer e se indispõe. Então, aí é hora da família trazer para si a responsabilidade que é dela, de resgatar aquele filho, aquele irmão, mesmo que involuntariamente. Porque delegar isso ao destino seria um ato de desamor. Sem dúvida, imprudência. Sem dúvida. Gostei muito. Quais os níveis e formas de tratamento? Já falamos do involuntário. Sim. De tabela também falamos do voluntário. Na verdade, existem... o nosso país tem uma dificuldade muito grande de contextualizar uma política sobre tratamento. Então, existem as formas de tratamento, modelos terapêuticos. Existe um modelo que é o dos grupos de autoajuda, que é da onde, vamos assim, historicamente falando, nasceu esse tipo de intervenção com alcoólicos anônimos. Os grupos de autoajuda, eles têm, para muitos, uma representatividade, uma eficácia, uma efetividade muito grande. Existem as comunidades terapêuticas que vieram também, acho que a primeira em Nova York, a segunda em Berlim, chamada Sinanon, onde eu, inclusive, eu estagiei e fiz uma especialização de uma instituição que, nos anos 90, tinha a linha de quando foi fundada, porque lá os dependentes eram heroinômanos, eram 400 internos, tinha uma linha mesmo de princípios e regras extremamente rígidas, que era o que demandava aquele tipo de paciente. Então, a comunidade terapêutica, ela tem um cunho, uma fundamentação humanista, cristã, que eu diria que tudo na vida, no que se refere a cuidado, deveria ter esse princípio. Até o dentista, qualquer cuidador deveria ter o princípio humanista e cristão, né, para que ele fosse efetivamente um cuidador que conseguisse ter efetividade na sua intervenção. Depois nós vemos que as drogas, elas foram se tornando cada vez mais nocivas, mais agressivas, promovendo alterações comportamentais que ainda nós não nos deparávamos. Há 15, 20 anos atrás era muito difícil internar alguém em surto psicótico,
que desencadeou um transtorno bipolar ou que desencadeou um outro tipo de transtorno em decorrência do uso de uma substância, porque as substâncias eram outras, né? Eu diria que as substâncias não tinham a mesma nocividade e as pessoas não tinham a mesma fragilidade emocional que tem hoje. Então, o jovem de antigamente, ele tinha uma postura diferente. Ele podia até entrar, tomar um pó e sair, mas ele ia se deparar com uma questão dentro de casa, e aí entra a família de novo, que ele já ia se deparar com um limite. E aí, então, houve a necessidade de se promover uma intervenção também psiquiátrica, porque a dependência química é um transtorno psiquiátrico, está classificada no Código Internacional de Doença, tem lá o marihuanismo, o canabismo, o alcoolismo, o cocainismo, e é um transtorno, não é doença, é um transtorno mental e de comportamento em decorrência do uso abusivo de cannabis. Então, a família, ela, na verdade, tem esse elenco de intervenções, comunidade terapêutica, grupo de autoajuda, tem centros-dia, tem ambulatório, mas nós temos que entender os CAPs, o que é um tratamento, na verdade. Porque a família também fica perdida. O que eu vou fazer? Você fala, olha, a senhora faz, com todo respeito aos umbandistas, um despacho na encruzilhada, vai fazer. Que o seu filho vai ficar melhor, ela vai fazer. Ela vai fazer, porque essa mãe quer ver o filho bem, e ela vai ouvir o pai de santo, vai fazer certinho, e vai fazer lá o oferenda. Muito bem. Então, o próprio governo brasileiro não tem uma compreensão do que é um tratamento de dependência. E, consequentemente, os professores não têm, as famílias não têm, os pais não têm, e essa ambivalência, essa dificuldade de compreender a dependência e como tratá-la por parte do governo se reflete em toda a sociedade. Porque até pouco tempo era um caso de justiça, de polícia, e ao mesmo tempo era um problema de saúde. O próprio governo não tem uma postura efetiva de dizer o tratamento é este. Estão se encontrando agora, mas olha, a conversa está muito boa, mas nós vamos dar um intervalinho, nós já voltamos já. Ok. Estamos de volta com o programa Família e agora vamos continuar. Nós estamos falando sobre as diferentes formas de tratamento e o Dr. Fiuza estava explicando e vai continuar explicando. Então, como nós viemos falando, existem diferentes modelos de intervenção. Então, falávamos aqui da comunidade terapêutica, clínicas especializadas, grupos de autoajuda, existe também o centro-dia, existe também um atendimento que já vem de longa data por todo mundo, que é o atendimento telefônico, implantado lá pelo CVV, pelos samaritanos que prestam serviço social e que se deparavam, via de regra, com essa questão do alcoolismo, que está muito associada à depressão e, consequentemente, ao suicídio. Era inicialmente a ideia para suicida. Mas o que nós falávamos é de como é e como eleger que modelo para tratar alguém. Na verdade, isto passa por uma normatização que diz o seguinte: o tratamento do dependente químico é um processo composto por fases distintas e dentro de uma abordagem multidisciplinar. Isso quer dizer o quê? Que instituições que promovem o tratamento, ou que prometem em 30, 60 dias, não estão promovendo o tratamento. Estão abordando uma fase do tratamento. Olha, aquela instituição pode oferecer uma boa desintoxicação com aquela clínica. Nada além disso. Porque seria até um discurso muito próximo do discurso do dependente químico, que é um discurso mágico, né? Mágico. Que um problema de 5, 7, 10 anos vai se resolver num par de meses. Que uma família que está sofrida, com intercorrências das mais diferentes formas, com uma série de reparações a serem feitas, de concessões a serem instituídas, vai mudar em 60 dias. Isso é uma utopia. Pode ser um alicerce, um início, um bom começo, mas o tratamento do dependente químico, ele vai desde a fase de desintoxicação, depois uma fase terapêutica, a
com certeza, em seguida, uma fase também onde o indivíduo se permite a fazer uma releitura do seu histórico de vida, do histórico familiar, do histórico emocional e, consequentemente, do histórico da droga na sua vida, onde ele faz um balanço, né, eu tive ganhos, porque o que faz uma pessoa continuar usando droga? Para ele está ganhando alguma coisa. É um prazer? É um prazer. Mas ele tem que se convencer que esse prazer está custando caro demais. Está custando a saúde, a harmonia da família, o trabalho, a vida financeira, a saúde emocional, mas ele não consegue se convencer porque um dos próprios efeitos da substância é tirar essa sensibilidade dele. Então, esse processo, essa fase, eu sempre digo, o momento mais crítico do tratamento é o momento da alta. É quando você, que internou alguém, quando ele volta para casa, onde ele vai se deparar com a oferta de droga, a compulsão ainda existe, há todo um mecanismo ainda. Ele pode ter adquirido ferramentas, estratégias, mas é hora do enfrentamento. É como um jogador que estava em concentração. Agora ele vai entrar em campo. E nesse momento, a importância dessa manutenção dos ganhos adquiridos na internação é fundamental. Então, falar, mas o Brasil essa instituição não é boa, ele ficou lá tanto tempo, saiu. Olha, ele pôs a perder tudo que ele foi alcançado dentro da instituição, porque ele não manteve. Porque ele achou que aquele lugar era mágico, e que o tempo ia resolver tudo, quando, na verdade, lá ele foi para... A verdadeira internação é aquela onde o indivíduo se interna lá dentro para viver aqui fora, ele aprender a viver aqui fora, e não para ter uma vida lá dentro. Então, quando ele sai e se depara com todo esse contexto, há uma série de fatores que vão contribuir para um reexperimento que se transformará numa eventual, quase sempre possível, recaída. Se esse paciente não tiver um acompanhamento de pós-internato, se essa família não for orientada enquanto ele está se tratando, a probabilidade de um prognóstico bom, ela fica muito limítrofe. Mas sabe o que eu faço nas nossas casas? Essa reinserção social eu chamo de terceira fase. Eu não libero tão fácil. De 15 em 15 dias, eu libero de início com um acompanhante. Entre aspas, o acompanhante terapêutico, aquele que tem há meses de vantagem em relação, que tem um comportamento mais idôneo, que serve à comunidade, tem os princípios, já agregou ao estilo de vida, então ele vai acompanhado. Ele fica 2, 3 dias em sua casa. A família geralmente participa de um programa e é solicitado que ele, quando vai com esse acompanhante, procure um grupo e vá ao grupo. E vou liberando a partir do 6º mês, de 15 em 15 dias, 2, 3, 4 dias, 2, 3, 4 dias. Para quando chegar por volta do 9º mês, ele já foi inúmeras vezes. Sim. E já não está tão assanhado pelas pistas que são os gatilhos da recaída. Sim. Então eu não corto e não libero sem que haja reinserção num processo desgastante, na participação com grupos e até em festas, em locais que ele precisa estar amanhã e vai se deparar. Percebe? Isso é importantíssimo porque é como se você tivesse todo um trabalho durante esse período todo e depois simplesmente deixasse esse paciente solto. Então é importante ele se perceber essas ressocializações, essa saída de alguns dias, voltar a trabalhar como ele se sentiu, olha, tal coisa foi difícil para mim, ainda senti vontade, me deu... Porque os locais onde ele passa, as companhias, tudo isso remete, né, àquela memória do uso da substância. Então, é muito importante que ele tenha essas experiências. Né? Então, essa experiência para mim é fundamental. Então, agora, complementando isso, o doutor vai falar, então, assim, da importância da família no tratamento, principalmente nesse momento de quando ele está indo para casa. Fundamental. Fundamental. A família, primeiro, é importante ela participar do tratamento e, por vezes, eu percebo uma mãe muito mais sofrida do que o próprio usuário, demandando até mais cuidado,
porque está deprimida, aquilo desarmonizou o lar, ela fica intermediando conflitos entre o filho e o marido, ou quando é o companheiro que é o alcoolista também, eu sempre digo, não há amante pior que a bebida para uma esposa, porque ela destrói o relacionamento. Ela está, primeiro, para procurar uma ajuda a si mesma, de ter uma compreensão, e depois de ter uma compreensão e, consequentemente, uma intervenção benéfica ao tratamento. Porque, por vezes, por ela estar adoecida, por ter sido enganada há muito tempo, então o garoto chega aquele, um só olhar, uma palavra mal colocada, infelizmente, pode remeter o jovem a falar, puxa vida, mas ninguém me compreende. Não que parar de usar droga também seja um ato de heroísmo, né? Eu acho que é um dever de todo ser humano que tem contato com a sua essência e com o sentido da sua existência aqui. Procurar ser melhor. Parar de usar droga não é nenhum ato de heroísmo. Não podemos ver, nossa, mas você conseguiu. Olha, você só retornou a uma condição que já era sua, de sobriedade, de serenidade. E agora você vai mantê-la, porque, consequentemente, uma vez desencadeado esse processo, a luta, ela se estende. Mas a família, ela tem uma importância fundamental nessa intervenção. Não só na compreensão, mas de como conduzir as questões que, com certeza, vão emergir. Porque, eu sempre digo, há uma diferença de expectativas. Você vai fazer um acolhimento numa clínica, a família tem uma expectativa. O jovem que está ali tem outra. Os profissionais, a instituição tem outra. Se isso não for abertamente colocado no acolhimento, na entrevista inicial, nós vamos ter problemas aí na frente. Não é? Porque o jovem, na maioria das vezes, ele pode estar motivado, mas ele vem também para baixar um pouco a poeira, porque alguma coisa aconteceu que deu start lá no tratamento. Não, então eu vou. Sempre o marido que a esposa vai deixar, que vai perder o emprego, alguma perda eminente. Não importa, nós funcionamos assim, não quero perder isso, ninguém pode ter razão em ser feliz o tempo todo. Então vou optar pela família, vou deixar a droga. Ótimo. Então, quando vem a família, nesse momento é o momento de expor a expectativa de cada um. Então, aí também questiono qual é a expectativa que uma clínica, uma instituição pode ter com 30 dias de tratamento, com 60 dias. A clínica também tem que verbalizar, olha, aqui o que é possível é uma desintoxicação. Sim, tá? Não, isso não é dito. A família acha que meu filho vai ser tratado, vai ser cuidado, ele vai ficar bom. A instituição é boa, essa clínica tem o nome. Ele para falar, eu vou deixar essa poeira baixar, que o bicho está pegando, eu vou fazer um pit stop aqui, depois lá na frente eu vejo como é que eu administro essa questão. E a família esperançosa acha que aquilo vai ter eficácia. Aí nós começamos a construir uma percepção, que eu volto, errônea, de que não há tratamento. O que não há, na verdade, é que não há eficácia no tratamento para o dependente. O que não há é tratamento eficaz. E eu digo aqui agora por parte do governo, porque todas essas instituições estão fazendo um trabalho que não é dela, que são pioneiras, que é do governo. Então, ele poderia, pelo menos, normatizar, né, estabelecer uma ajuda, porque o que nós temos de pessoas no nosso país, milhões de pessoas que querem, do fundo do seu coração, se libertar e não encontram uma vaga, um caminho, uma condição para isso, é monstruoso. Então, esses nossos irmãos estão desamparados e essas famílias estão sofrendo e vão continuar sofrendo, infelizmente, pela omissão do governo, que não diz a que veio. Olha, nós temos que... a nossa saúde, o sistema de saúde no nosso país já é muito doente. E quando se fala de saúde mental, emocional, então, o que há é um discurso antes da eleição. Ouvimos aqui, eu até debati isso com um deputado na TV Câmara, o deputado Osmar Terra, autor da nova lei de drogas, onde a presidenta Dilma disse que travaria uma luta sem quartel
contra o crack. Realmente, sem quartel, sem soldado, sem arma nenhuma, sem nada. Porque nós estamos nos deparando diariamente com famílias sofridas, implorando uma ajuda. E aí nasce uma série de intervenções inadequadas, porque não há tão pouco normatização, que não são profissionais, porque, na verdade, existem também muitas instituições que se prevalecem da ausência dessa política para dizer que elas têm a política. E uma mãe desesperada, uma esposa vai acreditar. E vai pagar caro por isso, porque é caro um tratamento particular, né? Então, o governo não só se omite no que se refere à assistência a esses irmãos, como também a normatização. Mas deixa eu fazer um parênteses aí, porque eu vi essa colocação sua num outro programa, em Brasília. Sim. No Mix. É TV Mix? É Mix TV. Mix TV. Então é o seguinte, quando o doutor estava falando, eu falei, opa, doutor, fala mais uma coisa para o povo saber. As comunidades terapêuticas são baratas, porque se negocia. Sim. Assim, nós não podemos falar para o nosso país, para o nosso povo, que o tratamento é caro. Não é caro, não é caro. Comunidades terapêuticas, o que prevalece, qualquer família na hora da dificuldade, não busca a CAPES, busca o padre, o pastor. Por isso que o governo lançou Fé na Prevenção 1, 2, recrutando agentes multiplicadores que já são mais de 20 mil em vários programas que eles estão selecionando e continuam. Então, esses agentes comunitários que são... O senhor também tem um conhecimento teológico e nós sabemos que muitas famílias, por ter essa cultura, buscam e a saída também pode ser quando se tem a cultura de berço, a religiosidade. Então, comunidades terapêuticas religiosas, não importa quais sejam, evangélicas, é maravilhoso, principalmente se a família tem essa cultura. Porque o tempo que esse jovem for ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses... vai abaixar a poeira, você, família, vai ter descanso, ele vai aprender muita coisa e vai ter muito mais facilidade de agregar outros tratamentos, outras modalidades, como o CAPES, grupo de narcóticos, grupos de alcoólicos, juntamente, e mesmo até a parte farmacológica com os CAPES. Sim, então, sem dúvida. Não é caro, é importante que a família busque comunidades que tenham as clandestinas mais do que as reconhecidas pelas dificuldades que o governo impõe. Porque é muito melhor qualquer comunidade do que as cracolândias que existem no nosso país. E os entendidos, que não são entendidos, metidos em entendidos, deveriam dar graças a Deus a essas primeiras comunidades que são os pioneiras no Brasil. É verdade? Concordo plenamente. A minha própria origem é de comunidade. Comecei o meu trabalho com o Padre Haroldo em 79, aqui em Campinas. Trabalhei durante 8 anos com a Fazenda Senhor Jesus e, claro, que também há uma questão que não se pode omitir, que grande parte dos dependentes de hoje, sobretudo usuários de crack, eles demandam um cuidado clínico, um cuidado médico, um cuidado psicoterápico, que hoje grande parte das comunidades já disponibiliza. Isso. Na verdade, é caro, quando quis colocar, é no sentido da busca da maior parte da população para um tratamento deste nível, né? Que seria já numa comorbidade, um usuário de crack que demanda uma assistência psiquiátrica, clínica, medicamentosa. E, por outro lado, não há dinheiro no mundo que pague um tratamento que faça valer, quando ele é efetivo, quando ele é eficaz. Por mais que ele custe, ele é barato, porque a pessoa está salvando uma vida. Mas a comunidade terapêutica, hoje já existem muitas, né? O que nós nos deparamos cada vez mais com a necessidade da internação, como foi colocado aqui, involuntária. E grande parte das comunidades terapêuticas, já existem algumas que têm um trabalho até comunidade terapêutica fechada, né? Mas essas instituições que demandam a intervenção involuntária, elas têm que ter uma estrutura que tem um custo também alto, né? E alto para os padrões, mas o que eu
estava trazendo no que se refere à questão do processo de tratamento, é que, na verdade, a primeira coisa a ser feita é uma avaliação. Então, a pessoa ouve falar que lá tem um tratamento de 30 dias, vai, leva. Então, de avaliar, de procurar uma instituição especializada e fazer uma avaliação. Porque há casos, como você muito bem colocou, que uma família é evangélica, o que eu vou indicar? Uma comunidade evangélica. Aquela família já tem aquilo, tem esse princípio, tem esse valor. Então, o profissional é que tem que ter um conhecimento Sim. amplo da rede e do caso e do contexto familiar para poder fazer uma indicação assertiva, adequada à especificidade de cada caso. Porque é um desafio monstruoso trabalhar com internação, porque ao mesmo tempo que você tem um programa, que é único, você não pode também abrir mão da especificidade de cada caso, de cada contexto familiar, das intercorrências psíquicas, clínicas, que cada paciente demanda. Então, é um trabalho desafiador e não há como trabalhar nessa área sem ser um vocacionado. O nosso tempo está terminando, o doutor vai ter só 1 minuto para dar uma palavrinha para a família. Eu diria à família que, independentemente da situação, aqui eu invoco a oração da serenidade, né, que concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Você não pode modificar seu filho, nem é o que está acontecendo com ele. Mas você pode administrar melhor os problemas que você não pode resolver. E no grupo, na busca de uma ajuda para si mesmo, enquanto família, você vai encontrar uma forma melhor de administrar um problema. E essa melhor administração pode gerar a busca da solução Sim. mais à frente. Quantos pacientes eu tenho que vieram primeiro os pais? Fizeram acompanhamento, mudaram o seu comportamento, a compreensão, a intervenção e, consequentemente, olha, Fius, ele aceitou, ele vem. Porque os pais mudaram. Então, às vezes, essa sensação sofrida de impotência muito grande da família, mas não há impotência sobre si. Cuide de si. E procure uma instituição, um grupo que possa te orientar enquanto família. Está certo. Nosso muito obrigado, doutor Fiuza. Então, eu tenho certeza que vocês gostaram demais da entrevista com o doutor Fiuza. É mais conhecido como doutor Fiuza, não é? Fiuza. O pessoal chama assim, Fiuza. Aliás, suprima-se o doutor. Fiuza. Que fica assim um ar mais até de respeito. E também ter essa visão humanista, existencialista, desse espaço maravilhoso. Olha, meu muito obrigado e vou convidá-los outra vez. Um forte abraço e até o próximo programa.